Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 25 de julho de 2019. Hoje é quinta-feira. E vamos continuar aqui na série Perguntas e Respostas do Dr. Vimalgo, obra missionária Chamado da Meia-Noite. 50 respostas tiradas da palavra profética, é o nome do livro. E na pergunta de número 37, o Dr. Vimalgo ele responde esta pergunta aqui, ó. A pergunta é a seguinte: existe uma trindade satânica? Satanás, nós sabemos que ele é imitador de Deus. Da mesma forma que tem uma trindade de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe a trindade satânica, que é o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Ou seja, o número 3, ele é relacionado à trindade. Cada número na Bíblia tem um significado. Então, o número 3, ele é um número relacionado à trindade. São 3 pessoas em um. É 3 em 1. Então, da mesma forma que tem uma trindade de Deus, tem a trindade de Satanás. A resposta do Dr. Vimalgo é a seguinte: Satanás é o grande adversário de Deus, o dragão é o antipai. Então Satanás, ele imita Deus. Satanás, ele imita Deus. A besta de Apocalipse 13:1 é Satanás feito carne, o antifilho. Ou seja, Satanás, ele imita Deus e a besta imita Jesus. Da mesma forma que o verbo se fez carne, ou seja, Deus, Jesus é Deus, da mesma forma que o verbo se fez carne e habitou entre nós durante a grande tribulação, Satanás ele vai humanizar em um homem. Ele vai encarnar em um homem e será o anticristo. Ele vai imitar Jesus. Então o anticristo ele é um imitador de Jesus. É por isso que ele precisa ser da linhagem de Israel, ele precisa de ser da linhagem de Judá. Por quê? Porque os judeus eles vão examinar o currículo desse cara. E os judeus que rejeitaram Jesus, eles sabem que o Messias virá da tribo de Judá. Então, meus irmãos, eu te fiz um vídeo sobre isso ali, a tipologia está ali em Gênesis 38, ali na história de Pérez e Zerá. Ali está a tipologia de Jesus e a tipologia do anticristo. Está aí no canal, é só os irmãos pesquisar aí. Então Satanás, ele vai se fazer carne durante a grande tribulação, da mesma forma que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Satanás vai fazer carne na pessoa do anticristo e vai habitar entre os homens. O falso profeta de Apocalipse 3, versículo 11, é o anti-espírito. Então esse falso profeta, ele é uma imitação do Espírito Santo de Deus. Ele é a terceira pessoa da trindade satânica. Da mesma forma que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade de Deus. Então eles são mencionados como unidade em Apocalipse 16, versículo 13. Lá diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Satanás, ele não somente imita a Deus, ele não somente imita a pessoa de Deus, mas também o Filho. Ele imita o Filho, pois o anticristo é também uma imitação exterior quase perfeita do Senhor Jesus Cristo. Então o anticristo, o papel do anticristo na grande tribulação é imitar Jesus. E porque o Senhor tem um ministério tríplice, o Senhor Jesus tem um ministério tríplice, rei, sacerdote e profeta, também no anticristo se manifesta novamente a trindade. O número 3, pois o quantitativo precisa encobrir o qualitativo. A falta de qualidade divina, dito de outra maneira, o quantitativo substitui o qualitativo, o essencial. Há em nossos dias, irmãos, então, um cristianismo frequentemente ruído e ativo. Que em sua essência ele é anticristão. Esse cristianismo dos últimos dias ele é um cristianismo anticristão, porque por meio da sua atividade numérica tem que imitar o verdadeiro e aparentar o que na realidade não existe. Eu estou falando de um cristianismo apostata, de uma igreja que não tem nada a ver com a igreja verdadeira.
Nós temos uma igreja verdadeira hoje nos últimos dias, que chama-se Igreja de Filadélfia. Mas há uma igreja falsa aí, enganando a muita gente. Esses tais cristãos e anticristãos são mencionados em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Aonde diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. Esta é a igreja de Laodiceia. É uma igreja que tem nome de que vive, mas é uma igreja que está morta. É uma igreja que não tem nada a ver com o evangelho bíblico. Ela não tem nada a ver com o evangelho cristocêntrico. É uma igreja morta. Então, voltando aqui para o livro do Dr. Vimalgo, diz assim: quais são os falsos profetas em nossos dias atuais? É o protestantismo com sua teologia moderna. Então, hoje existe uma teologia moderna dentro de seminário que está ensinando principalmente essa teologia da substituição, que é uma teologia antissemita. Um professor judeu que leciona o Novo Testamento na Universidade de Jerusalém disse que Hitler não conseguiu realizar a eliminação do cristianismo. Isso os teólogos modernos tentam fazer agora. É verdade. Os teólogos modernos, eles têm eliminado o cristianismo bíblico. Eles têm eliminado o evangelho bíblico. E qual é o sacerdócio? Muitas vezes, aqui é o Dr. Vimalgo dizendo, eu quero dizer aqui para os irmãos que é uma opinião do Dr. Vimalgo, eu estou apenas transmitindo aos irmãos. Muitas vezes é afirmado que o Papa é o anticristo. E que o número 666 poderia ser encontrado nele. Aí o Dr. Vimalgo diz assim, ó, com tais afirmações, deveria se ter mais cautela, visto que carece de fundamento, pois o número 666 já foi atribuído a Nero também, já foi também atribuído a Hitler e outros nomes. Segundo, o Dr. Vimalgo dizendo aqui, segundo o nosso entendimento da Escritura, vê-se no papado muito mais o falso sacerdócio. Eu também vejo assim, eu vejo que o Papa, ele representa o falso profeta, ou seja, a segunda besta do Apocalipse, que imita o Espírito Santo. Para os irmãos entenderem melhor, quando a pessoa se converte, o Espírito Santo, ele leva a pessoa a adorar Jesus. É exatamente o papel do falso profeta na grande tribulação. Ele vai levar as pessoas a adorar o anticristo. Então ele imita o Espírito Santo. Então esse vigário filidei que ele fala, que é o representante de Deus na terra, na verdade é o Espírito Santo hoje. Quem é o vigário filidei hoje na terra? O representante de Deus legal na terra é o Espírito Santo, mas o Papa fala que é ele. Então ele quer roubar o lugar do Espírito Santo. Então eu vejo o Papa, João Peixoto, eu vejo o Papa como falso profeta do Apocalipse, a segunda besta, que vai levar as pessoas a adorar a besta do mar, que é o anticristo que vai surgir do Império Romano restaurado da Europa e será um judeu vindo da tribo de Judá. É assim que eu entendo. Então o protestantismo e o catolicismo, aqui vem algo dizendo, segundo o nosso entendimento da Escritura, vê-se no papado muito mais o falso sacerdócio. O protestantismo e o catolicismo aproximam-se um do outro de modo irreversível. Isso aqui chama ecumenismo. O movimento CMI, Concílio Mundial de Igreja, o ecumenismo, com a sua sede em Genebra, na Suíça, ele vai unificar todas as religiões debaixo de um mesmo guarda-chuva, ou seja, debaixo de um mesmo teto. Então, todas as religiões serão unificadas. E o catolicismo é a cabeça-chave para isso. Então, veja bem, como profeta e sacerdote, aqui, ó, o protestantismo e o catolicismo aproximam-se um do outro de modo irreversível, como profeta e sacerdote, para levar ao poder o falso rei, o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Conhecemos os precursores deste dominador mundial. Eles são vários, foram vários precursores. Nimrod, Antíoco Epifânio,
que viveu 176 até o ano 164 a.C. Nero foi um precursor do anticristo. Napoleão foi um precursor. Hitler foi um grande precursor do anticristo. Mas o anticristo, ele sobrepujará todos esses. Eu quero falar aqui um pouco sobre Hitler, né? Hitler foi um terrível precursor do anticristo. E Hitler, ele subiu ao poder mundial em 38. Então é o mesmo padrão. Hitler subiu ao poder mundial em 38 e perseguiu o judeu até 45. Foi 7 anos de perseguição contra o povo judeu. É exatamente. O anticristo vai perseguir o judeu durante os 7 anos da grande tribulação. Hitler assassinou na Segunda Guerra 6 milhões de judeus. A mesma forma vai acontecer, milhares de judeus vão ser massacrados na grande tribulação. Muitos vão escapar, muitos judeus vão escapar, vão fugir para o deserto. A mulher de Apocalipse capítulo 12 ali, Israel, né? Muitos judeus vão fugir ali para o deserto, e provavelmente eles vão esconder em Petra ali, ou se não na fortaleza de Massada. Ninguém sabe se é Petra ou Massada, mas os judeus vão esconder em um desses dois lugares. E um remanescente vai ser salvo na segunda vinda, quando Jesus voltar em Jerusalém. Mas muitos judeus vão morrer na grande tribulação. Então Hitler foi um terrível precursor do anticristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo aí com a série aí do Dr. Vimalgo, 50 respostas tiradas da palavra profética. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma quinta-feira na presença do Senhor. Amém.